Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Jesus, Simão e a Mulher Pecadora, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versículos 36 a 50. O texto bíblico diz assim: Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Iniciaremos esta mensagem analisando as atitudes do fariseu Simão e da mulher pecadora em relação à pessoa de Jesus Cristo. Após essas análises, vamos extrair diversas aplicações para as nossas vidas. O texto bíblico diz que um homem fariseu chamado Simão convidou Jesus para que fosse jantar em sua casa. Os fariseus eram um dos grupos que povoavam a estrutura política e religiosa da Palestina na época de Jesus. Eles eram observadores da lei. No entanto, davam mais valor à tradição que era transmitida oralmente do que à palavra de Deus. Além disso, se preocupavam em manter as aparências. Em diversas passagens dos evangelhos, nós vemos que Jesus teve encontros com os fariseus. Certa vez ele se encontrou com um fariseu chamado Nicodemos e explicou-lhe o plano da salvação. Nicodemos ouviu atentamente as suas palavras. Em alguns momentos, os textos bíblicos relatam que Jesus travou sérios debates com os fariseus a ponto de chamar-lhes de hipócritas. Mesmo tendo um delicado convívio com eles, Jesus não fazia acepção de pessoas. Prova disso é que ele aceitou o convite de Simão e foi jantar em sua casa. Quando lá chegou, tomou lugar à mesa. O texto diz que certa mulher da cidade, pecadora, ficou sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu e foi até lá levando consigo um vaso de alabastro com unguento.
O alabastro era um material de cor branca e translúcido, ou seja, a claridade passava pelo alabastro, mas não se conseguia ver o conteúdo que tinha dentro do vaso. Era muito utilizado para fabricar estátuas, garrafas, vasos e frascos. Os vasos de alabastro eram lacrados, eles tinham que ser quebrados para a utilização do conteúdo e depois disso eram descartados. Jesus estava sentado à mesa e a mulher veio por trás dele e, lançando-se aos seus pés, começou a chorar. Com as lágrimas, ela lhe regava os pés e os enxugava com seus cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com o perfume. Simão observava aquela mulher e considerou consigo mesmo que, se Jesus fosse mesmo um profeta, saberia quem era a mulher que o tocara, porque ela era pecadora. Mas Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus disse em Apocalipse que ele sonda mentes e coração. Ele sabia que Simão estava tendo aqueles pensamentos a respeito daquela mulher, desprezando-a porque ela estava vivendo uma vida de pecado, uma vida fora dos preceitos de Deus, e Simão começou a julgá-la em seu coração. Jesus lhe propôs uma parábola a respeito de 2 homens que deviam a certo credor determinado valor em dinheiro. Um dos devedores devia ao credor 500 denários e o outro devia 50 denários. O denário era correspondente ao salário de um dia. Então esse credor, conhecendo a vida de seus devedores e sabendo que nenhum deles teria como pagar a conta, perdoou-lhes a dívida. Jesus perguntou a Simão qual dos 2 deveria ter mais gratidão por causa do perdão recebido. Simão respondeu que aquele que mais devia teria mais gratidão. Jesus lhe disse que ele respondera corretamente. E Jesus começou a comparar as atitudes daquela mulher com as atitudes de Simão. Jesus disse que ela estava regando seus pés com as suas lágrimas, enxugando-os com os seus cabelos, beijando-lhes os pés e os ungindo com bálsamo. Jesus disse isso porque Simão não tinha recebido as honrarias que deveriam ser dadas a um convidado. Quando um judeu recebia alguém em sua casa, era costume que lhe fosse oferecido água para lavar os pés. O visitante deixava suas sandálias na entrada da casa, porque vinha de estradas secas, pedregosas e empoeiradas da Palestina. Ele recebia uma vasilha de água para lavar os pés e somente após lavá-los tomava o lugar à mesa. O visitante era recebido com um beijo de boas-vindas e recebia óleo para ungir os cabelos. Esses eram costumes dos judeus quando recebiam um visitante com honra. Jesus não fora recebido com essa cordialidade. Simão não recebeu Jesus como um convidado que fosse bem-vindo. E Jesus disse a Simão a respeito do modo como foi recebido em sua casa. Ele disse: Simão, eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, não me deste o ósculo, ou seja, o beijo de boas-vindas, e não me ungiste a cabeça com óleo. Na verdade, Jesus foi recebido na casa de Simão com desconfiança e frieza. Jesus não tinha sido recebido por Simão com a devida consideração. Então, depois de dizer essas palavras, Jesus tornou-se para a mulher e disse: Perdoados são os teus pecados. E novamente se dirigiu a ela e disse: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa mensagem nos permite extrair diversas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação que podemos tirar para as nossas vidas diz respeito não ao fato de Simão ter aberto as portas de sua casa para Jesus, mas sim ao fato de Simão não ter feito isso com sinceridade.
As suas atitudes ao receber Jesus em sua casa, sem dar-lhe as devidas honras de boas-vindas, demonstraram seu desinteresse em agradar Jesus. E isso é muito sério. Jesus não viu sinceridade no coração de Simão. Hoje também Jesus conhece a sinceridade dos nossos corações. Somente conseguiremos ter um relacionamento sério com Jesus se abrirmos nossos corações com sinceridade para recebê-lo. Não podemos fazer como Simão, que apenas abriu a porta de sua casa, mas na verdade ele não recebeu Jesus com alegria, como fez Zaqueu. Por isso ele não pôde ouvir as palavras que Zaqueu ouviu. Hoje entrou salvação nessa casa. Que possamos receber Jesus com alegria em nossas vidas, reconhecendo-o como nosso único Senhor e suficiente Salvador. A segunda aplicação que podemos extrair da mensagem é que nós não devemos olhar para a nossa situação. Devemos fazer como aquela mulher fez. Devemos ir a Jesus do jeito que estamos. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa quão grande seja a culpa que esteja sobre você, não importa o julgamento que as pessoas façam de você por causa do seu passado. O que importa é que Jesus disse que aquele que vier até ele, de maneira alguma ele o lançará fora. O que Jesus deseja é que nós demonstremos um verdadeiro arrependimento. Jesus nos fez um convite muito interessante no Evangelho de Mateus. Ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Aceitemos o convite do Senhor Jesus. Ele nos espera com os braços abertos. A terceira aplicação que podemos extrair para as nossas vidas está no fato de aquela mulher não ter se importado com as pessoas. Ela queria estar aos pés de Jesus, oferecendo-lhe o que ela tinha de melhor. Ela estava chorando seu arrependimento aos pés do Mestre, mostrando assim sua sinceridade. Ela sabia que por causa de suas condições as pessoas falariam mal dela, ela seria mal vista, mal interpretada, mas ela não se importou com as pessoas. Ela fez como Bartimeu, que não se importou com a multidão. Ela foi e se lançou aos pés de Jesus. Interessante observarmos nesse contexto como era a situação da mulher na sociedade na época de Jesus. As mulheres na época de Jesus eram muito marginalizadas. Elas não podiam participar da vida pública, não tinham direito de votar, deviam ficar em suas próprias casas. Se saíssem às ruas, deveriam usar o véu no rosto. Não podiam conversar nas ruas com outras pessoas, muito menos com homens estranhos. Pouco participavam da vida religiosa, não eram contadas quando estavam em um agrupamento de pessoas, em uma multidão, e muito menos contadas como habitantes. As mulheres viviam em uma situação de inferioridade, e diante dessa sociedade, na casa de um homem religioso, de um fariseu, essa mulher entra e se lança aos pés de Jesus, lavando-lhes os pés com as suas lágrimas, secando-os com os seus cabelos, beijando-lhes os pés e lhes derramando perfume. Essa mulher nos deixa um grande exemplo, pois ela venceu barreiras sociais, venceu preconceitos, tocou em um homem em público, e isso não seria visto com bons olhos pelas pessoas. Ela teve coragem de ir a Jesus. Assim também devemos nós fazer. Quantas vezes não tomamos atitudes e decisões sérias em relação à pessoa de Jesus Cristo, porque não fazemos como essa mulher?
Devemos ter coragem de superar todas as dificuldades que possam nos impedir de assumir uma posição em relação à pessoa de Jesus. Assim como aquela mulher chorou os seus pecados e se humilhou aos pés do Senhor, assim também devemos nos lançar diante dele, confessando a nossa situação de pecadores e crendo que ele cumprirá a sua palavra quando disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Querido ouvinte, se você ainda não tomou a decisão de receber o Senhor Jesus em sua vida, faça isso hoje. Aprenda com a atitude dessa mulher, entregue-se ao Senhor Jesus, pedindo-lhe perdão e recebendo a salvação eterna. Certamente dele você ouvirá: perdoados são os seus pecados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A quarta aplicação para as nossas vidas está em observarmos como Simão estava tão preso a costumes religiosos. Na verdade, ele se considerava santo em relação àquela mulher. Estava preso a uma religiosidade que não poderia justificá-lo diante de Deus, que não poderia tirar dele a culpa de seus pecados. As atitudes de Simão mostraram que ele não conhecia a Deus verdadeiramente. Ele não sabia que Deus odeia o pecado, mas que ele ama o pecador. Ele não sabia que Deus não vai desprezar um coração quebrantado e arrependido. Nós vemos como Simão era um homem religioso e que se considerou digno de poder julgar aquela mulher, e essa atitude não agradou Jesus. Precisamos compreender que nós também não devemos nos julgar melhor do que as outras pessoas, pensando que estamos em melhor posição que elas diante de Deus, que somos mais espirituais do que elas, porque fazemos isso ou porque fazemos aquilo. A verdade é que nós não podemos julgar ninguém. Deus não se agrada disso. Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 18 sobre a parábola do fariseu e o publicano. Os dois subiram ao templo com o propósito de orar, enquanto o fariseu se considerava um grande religioso por causa das coisas que fazia. O publicano não ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus disse que o publicano desceu justificado para sua casa, mas o fariseu não desceu justificado. Que isso nos sirva de lição, que possamos pedir a Deus um coração humilde e sincero diante do Senhor, de modo a vivermos uma vida que o agrade. A quinta aplicação para as nossas vidas pode ser extraída da parábola dos dois devedores, ensinada por Jesus. Ele disse que um credor tinha dois devedores e que um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50 denários. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Nessa passagem, Jesus está querendo dizer que ambos os devedores dependiam da misericórdia do credor, porque não tinham como pagar a dívida. E nós somos como os devedores dessa parábola. Assim como eles não tinham como pagar as suas dívidas, assim também nós não tínhamos como pagar a culpa dos nossos pecados. Todo homem tem uma dívida com Deus por causa do seu pecado, dívida essa que ele não tem como pagar. O que Jesus estava querendo demonstrar nessa passagem é que, assim como aquele credor tinha o poder para perdoar a dívida dos devedores, assim também ele tem poder para perdoar as nossas dívidas por meio do perdão dos pecados. E aqui está a quinta aplicação. Todos nós somos pecadores diante de Deus, e por causa disso temos uma dívida que não podemos pagar. Não importa se pecamos muito ou se pecamos pouco, Paulo nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquela mulher foi na pessoa certa, ela foi a Jesus, que lhe perdoou os seus pecados e a salvou. Somente Jesus poderia tirar a condenação que estava sobre ela, porque somente Ele tem poder para perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. Ele mesmo disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna.
Gostaria de novamente fazer esta consideração. Caso você ainda não tenha recebido Jesus em sua vida como único Senhor e suficiente Salvador, faça isso hoje. Não deixe para depois essa tão importante decisão que vai definir o seu destino eterno. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.